na Rede Arquinite. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pela Rede Arquinite, da Web Rádio Anunciadora, a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, da Web Rádio Amparo, da Web Rádio Profecia. E esse programa está muito especial porque é o programa de Natal, o especial de Natal. Esse mesmo Jesus que nasceu há mais de 2000 anos e que no próximo dia 25 a igreja celebra o seu nascimento. Ele quer nascer nos nossos corações, no nosso lar. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, devemos ter um coração disponível para Jesus. Falávamos no programa da semana passada, né? Esse tempo do advento, da vinda do Senhor, um tempo que nós nos preparamos para que o Senhor possa nascer no nosso coração. Esse Jesus que vem, que nos anuncia, que nos comunica a importância de estarmos vigilantes para a parousia. A igreja celebra o seu nascimento, a sua primeira vinda, mas também nos alerta, fala para cada um de nós a importância de estarmos atentos, porque o Senhor virá. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, eu te convido nesse instante a clamarmos a presença do Espírito Santo de Deus para que Ele venha fazer morada em nossos corações, que possa impulsionar esse programa para que alcance o coração daqueles que precisam ouvir uma palavra amiga, uma palavra do Senhor, uma palavra de conforto. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos nem orar. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, sobre o nosso cansaço, sobre o nosso desânimo. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu ouço tantas pessoas falar: diácono, mas eu não gosto do Natal, porque o Natal me traz lembranças tristes. Saudade sim, tristeza não, meus irmãos. Natal é nascimento, é esperança, é revigorar as nossas forças, a nossa fé, relembrarmos que esse Cristo, o Verbo encarnado, nasceu, sofreu a sua paixão, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos abriu a porta dos céus. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, fortalece. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, nós queremos essa força, esse dínamo para continuar vivendo, para continuar lutando, sem desanimar, sem desistir. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
Que alegria, meus irmãos e irmãs, esse programa tão especial, e vocês vão reparar logo no início do programa, vai ser um programa mais curtinho, porque estamos no tempo de preparar as festividades, preparar tudo com muito carinho. Não esqueça, meu irmão, temos que participar da Santa Missa. Procure na sua paróquia qual é o dia, o horário da Santa Missa no dia 24, no dia 25. Mas esse programa vai ser muito especial e eu te convido a pegar a sua Sagrada Escritura. O Evangelho é de Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse programa está tão especial, que vocês irão ouvir a voz de uma pessoa muito querida por esse diácono, e eu tenho certeza que é muito querida por muitos irmãos, por muitas comunidades, paróquias. Então eu queria que você tivesse bastante atenção com essa palavra desse nosso querido sacerdote. E nós voltamos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um, derramando a graça do Espírito Santo. Hoje foi o 4º domingo do Advento e a palavra que nós ouvimos na liturgia de hoje nos ajuda a refletir sobre um ponto importante do Natal. Eu costumo dizer que o Natal é a festa do sim generoso de Nossa Senhora, mas também de São José a Deus. Nós bem sabemos, conforme as Sagradas Escrituras nos narram, que o Senhor enviou o anjo Gabriel a Maria, apresentando a ela o projeto salvífico. O Espírito Santo viria sobre ela e a tocaria com a sua graça, e ela receberia no seu ventre o Filho de Deus humanado. Ela iria dar à luz ao Filho de Deus que viria para nos salvar. Conforme a narrativa do anjo, Nossa Senhora escuta com docilidade e, tomada pela obediência e pela fé, que são duas virtudes fundamentais na vida de Maria, ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, estamos diante do grande sim de Maria, o fiat. Ela poderia, na sua liberdade, dizer não, a história seria outra, mas ela confiou. E ao confiar no Senhor, diz o seu sim generoso, e com isso, a vontade de Deus passa a ser prioridade na vida de Nossa Senhora. Olha a importância desse sim mariano. Mudou a história da humanidade. O sim de Maria transforma a humanidade. Graças a ela, ao seu sim,
o mistério redentor se realiza. O Senhor veio para nos salvar. É importante compreender que quando damos sim a Deus, muitas vezes a nossa vida tem que mudar, porque nem sempre o que Deus quer para nós é aquilo que a gente supostamente escolheu. Às vezes, o sim dado a Deus fará com que tenhamos a capacidade de abrir mão dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Porque Maria estava prometida em casamento a José e poderia desejar ter com ele seus filhos, segundo a bênção de Deus. Mas a partir do momento que o Senhor manifestou a Maria aquilo que ele sonhara para ela, ela soube abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, para que a vontade de Deus se realizasse. Mas não se trata somente deste sim mariano. A gente também tem que refletir sobre o sim josefino, ou seja, o sim de José. O evangelho deste quarto domingo do Advento, segundo a narrativa de Mateus, nos mostra o drama vivido por José. Maria estava prometida em casamento a ele, e antes de viverem juntos, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. José não sabia do que se tratava, mas ele tinha duas convicções. Primeiro, que o filho não era dele. E segundo, ele conhecia a índole de Maria, sabia que ela seria incapaz de traí-lo. Não se tratava de uma traição, mas também ele, por não ser o pai, encontrava-se diante de um dilema. E mergulhado nas incertezas da vida, resolve abandonar Maria em segredo, não querendo denunciá-la. Como sabemos, se José denunciasse a sua esposa, ela seria apedrejada conforme as leis da época. E José não queria isso para Maria. José então resolve abandoná-la em segredo, mas podemos facilmente imaginar o drama deste homem. A cabeça mergulhada em questionamentos, por não saber do que se tratava, até que o anjo, enviado por Deus, o visita em sonho para explicar a José o que estava acontecendo. O anjo diz assim: não temais, José, filho de Davi, em receber Maria como tua esposa, porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo. Tudo isso para que se cumpra o que o profeta Isaías, há 7 séculos atrás, já anunciara. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será chamado Emanuel, Deus conosco. 7 séculos depois, se realiza em Maria, de forma plena, a profecia de Isaías. José, então, depois de ter sido consolado pelo anjo, que veio explicar a ele o que estava acontecendo com Maria, resolve dar o seu sim também, o seu sim solene. É como se José dissesse: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A vontade de Deus também se realiza em José. Mas José teve que, como Maria, abrir mão dos seus projetos, de sua vontade. Poderia certamente ter desejos de ter filhos com Maria, de criá-los segundo a bênção de Deus, mas aquela que foi tocada pelo Espírito não poderia pertencer a nenhum homem. E José entendeu pela obediência que Maria é toda de Deus. Mas ele assume a missão de ser pai de Jesus.
assume a missão de ser o guardião da Sagrada Família, aquele que está à frente, protegendo os dois maiores tesouros de Deus Pai, seu Filho Jesus e sua filha predileta, Maria. Então, meus irmãos, creio que fica para nós uma reflexão, para que também sejamos generosos no sim que devemos dar a Deus. Que Nossa Senhora e São José possam nos inspirar, para que através do sim ofertado a Deus com confiança e fé, nós possamos também permitir que a vontade de Deus em nós se realize, mesmo que isso nos custe um preço alto. Mas é importante que Deus aconteça na nossa vida. E esse é o mistério do Natal. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo esteja contigo e te dê forças, para que nesta noite santa do Natal do Senhor, você possa permitir que Ele renasça em teu coração e te dê uma vida nova. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal. Sem um lugar para ficar, desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou, não procurou seus interesses, não. O próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está
se pode ver. O que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Agora pode falar pra mim, confessem, esse programa tá ou não tá especial? Que alegria receber esse nosso querido irmão, sacerdote, um paizão mesmo, uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. Esse querido Padre Wellington, que é o nosso vigário episcopal, nosso pároco. Que alegria ter essas palavras. Eu fiz esse pedido a ele para trazer essa reflexão, foi a reflexão do domingo, porque eu fui profundamente tocado com esse sim, tanto de São José quanto de Nossa Senhora. Como é bom nós refletirmos sobre esses sims que mudaram a nossa história de salvação. Eles poderiam ter dito não. É o livre-arbítrio, mas disseram sim. Caríssimos irmãos e irmãs, me permitem acrescentar algumas simples notas sobre esse evangelho maravilhoso. Eu queria começar refletindo sobre o silêncio obediente de José. Diferente de Maria, que dialoga com o anjo, José não pronuncia uma única palavra no evangelho. Vamos lembrar que o anjo lhe aparece em sonho. Mas José não diz uma palavra. Ele silencia o seu coração, a sua inquietação. O padre bem falou. José, ele estava vivendo um dilema. Ele vivia um dilema, mas ele silencia e obedece. Sua resposta à vontade de Deus não é verbal, mas atitudinal. Vem com as suas atitudes. Ao acordar do sono, ele faz exatamente o que o anjo lhe ordena. Em um mundo de excesso de palavras, opiniões, o exemplo de José nos convida a cultivar um silêncio interior que nos permita ouvir as instruções de Deus, os projetos de Deus. Às vezes nós falamos tanto, mas não paramos para ouvir o que o Senhor quer falar a cada um de nós. E ainda, pasmem, muitos de nós ainda falamos assim, mas o Senhor nunca falou comigo. Às vezes a gente fica igual aquelas crianças de birrenta, né? Bota o dedo no ouvido, tapa os dois ouvidos e fica lá. E a gente faz isso com Deus. Você já se viu criança colocando os dois dedos no ouvido e fazendo lá para que ninguém possa falar nada para você, ou se falar você não vai ouvir. E nós fazemos isso com o Senhor, caríssimos irmãos e irmãs. Como é que eu posso dizer que o Senhor não fala comigo? Jesus é direto, ele fala, é direto com a nossa vida, ele fala aos nossos corações. Ele quer a salvação para cada um de nós. É o desejo do Senhor. Reparem, caríssimos irmãos, quando o anjo fala com José em sonho, José não responde, não verbaliza, mas a sua atitude
é de se colocar ao serviço do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, aqui o Senhor tem te chamado. Você tem colocado a mão no arado? Então precisamos refletir à luz desse evangelho. Essa justiça que vai além da lei. José aqui no texto é conhecido como homem justo. Diante da gravidez de Maria, que ele não compreendia, sua justiça não se manifestou no cumprimento frio da lei, que exigiria a exposição ou punição dela, o apedrejamento. Era o que a lei determinava. Ora, se José era um homem justo, por que não cumpriu a lei? Porque a sua justiça não se manifestou no cumprimento frio da lei, mas na misericórdia. Muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor vai largar 99, deixa lá no cantinho, fica aqui e vai atrás daquela uma que se perdeu. A maior alegria nos céus pelo pecador que se converte. Quem disse isso? Eu, o próprio Cristo. José decidiu abandoná-la em segredo para proteger. Para proteger. Ele assume essa culpa, porque iria recair sobre ele. Se ele fugisse, não iriam falar de Maria, iriam falar de José. Essa culpa, ele assumiu a culpa para que Maria não fosse apedrejada. Mas os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. São sempre maiores e melhores que os nossos. Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas vezes você não idealizou? Você não sonhou? Você falou, eu quero. E o Senhor está falando, não. Faça isso, faça desse jeito. É isso que o Senhor está falando para hoje, para cada um de nós. É isso que o Senhor está falando hoje para cada um de nós. Os meus planos são maiores que os seus. Por maior que seja o problema, talvez você não consiga compreender. Concebida pelo Espírito Santo, concebeu pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e muitas vezes nós queremos a distância do Espírito Santo. Nós não abrimos o nosso coração para a ação desse Espírito Santo. Queremos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa mudar isso no seu coração. Esse Emmanuel, esse Deus conosco, é nos momentos das dificuldades também, principalmente. O nome anunciado pelo anjo Emmanuel é a chave de todo esse período da liturgia do Advento, de todo esse período. Deus escolhe entrar na história humana justamente no momento de crise e perplexidade para São José, de dúvida para São José. Ele não remove as dificuldades, ele não tira as dificuldades de José, mas garante que vai estar presente com ele. E quantas vezes esperamos que Deus se manifeste apenas na paz, mas Ele se revela frequentemente em nossos sonhos inquietos e dilemas. O Natal celebra a certeza de que nunca estamos sozinhos. Em nossas decisões mais difíceis, você nunca estará sozinho, meu irmão, minha irmã. Confio na presença do Senhor, esse mesmo Cristo que nasceu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que o seu coração se alegre na certeza de que esse mesmo Cristo retornará.
Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. É isso. É isso, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. É exatamente isso. Um carpinteiro e nada mais. É isso que somos. Tão pequenos, tão insignificantes. Mas o Senhor dignou-se olhar para nós e nos chamar para estar a seu serviço, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar e te honrar com a nossa vida. Então, neste dia, o que fazer senão agradecer, louvar, glorificar pela escolha. Olhando para a história desse maravilhoso homem, São José, que como Maria disse: faça-se em mim o teu querer. Nós também nesta hora, homens, mulheres, gente de bem, nós queremos dizer: faça-se. Faça-se em mim o teu querer, a tua vontade, que se realize em mim, como em Maria, como em José,
tua vontade, a fim de que também nós experimentemos a alegria de ser de Deus, a alegria da salvação, a alegria de poder contribuir com esse mundo e impactá-lo com a nossa vida vivida segundo o seu coração. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós como viestes sobre Maria, sobre José. Vem e renova a face do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, e nos conduza, sim, nos conduza à perfeição da vontade de Deus, para a glória dele e para o nosso bem. Assim seja. Amém. Eu quero ser escravo de tuas promessas, meu Deus. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Esta canção nasceu num dia muito especial. Eu me lembro que eu e o Padre Jonas estávamos dirigindo o encontro para homens, aqui na Canção Nova, no Rincão do Meu Senhor. O palco ainda era de tábuas, de madeira, tudo muito rústico, ao estilo de São José. E eu me lembro naquela manhã de sábado, em que o Christian nos ajudava com a música no seu teclado. O Padre Jonas e eu conduzíamos a manhã de oração e tínhamos ali em torno de 1.200 homens. E num dado momento da oração, enquanto o Padre Jonas conduzia, com a melodia que estava ali de fundo, me veio a inspiração desta canção. Me veio a letra como num sopro assim, num estalo. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. E eu vi que aquilo era de Deus. Eu disse, isso não pode ser meu. Eu não tenho condições de pensar essas coisas e de escrever essas coisas assim, nessa linguagem tão pessoal. E eu via que era São José falando por mim, como uma alocução interior. Era uma inspiração de São José. E eu então não tive dúvida. Eu não tinha uma caneta, mas tinha um lápis e eu escrevi rapidinho. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, para não esquecer. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José e nada mais. O fundo musical com o teclado continuava. E eu escrevi, eu sou escravo de tuas promessas, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu disse, isso é São José. Esse é São José. Fui e falei ao Padre Jonas, padre, acabou de nascer uma música. E ele disse, se acabou de nascer, então cante. E aí eu então cantei. E quando acabei de cantar essa canção, eu me lembro que muitos homens choravam. Então eu tive a certeza de que era uma inspiração do alto. Era Deus querendo falar para aqueles homens que todos nós precisamos ser como São José, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu sou escravo
tua promessa. Feito pra amar. Lindo isso, né? Até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. E não tenha dúvida, e sou feliz vivendo assim, vivendo assim. Assim. Hey, vivendo assim. Deus abençoe você. Falávamos que esse mesmo Cristo retornará. No programa passado falávamos dessas 3 vezes, essas 3 vindas do Senhor. Diácono, você só falou 2. Mas na semana passada nós explicamos. O Senhor veio, esse verbo encarnado, nascido de Nossa Senhora, de Maria, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e disse que voltaria. Nós não sabemos a hora. Se alguém um dia te disser que sabe a hora, pode chamar esse cara de mentiroso, porque o Senhor nos disse que ninguém saberia a hora, somente o Pai, mas que não revelaria. Então, se alguém te disser que está sabendo da hora que Jesus vai voltar, pode. Quem aí lembra de 2012, né? Quantos não embarcaram nesse barco furado? E aqui fica uma ressalva, né? Esse diácono às vezes, né, fica profundamente entristecido. Muitos cristãos católicos, não, eu sou assim porque eu sou de Libra, eu sou de Capricórnio, eu sou de... Meu irmão, minha irmã, você é de Cristo Jesus. Temos que ter a nossa fé bem alicerçada, muito alicerçada. Porque só assim a gente vai compreender essa segunda vinda do Senhor, a parousia, e Ele espera que estejamos preparados para a sua volta, para o seu retorno. Mas, no entanto, tem a terceira vinda que este diácono falou, comentou com vocês, tanto na semana passada e hoje eu repito. Esse mesmo Cristo que voltará, Ele está em meio a nós. Nós podemos ter a presença desse Cristo todos os dias na Eucaristia, na leitura orante da Palavra de Deus. No nosso irmão, vamos nos lembrar: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Tive preso, tive doente e foste me visitar. Estive nu e me vestiste. Aí os discípulos perguntaram: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, te demos de comer e de beber? Quando foi que fomos te visitar quando estava enfermo ou preso? Quando foi que te vestimos? E o Senhor responde: todas as vezes que fizeste isto a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então nós encontramos esse Cristo, essa terceira vinda de Jesus, aonde? No nosso irmão. Que possamos ter um coração generoso, um coração aberto, para que o Senhor verdadeiramente possa nascer em nossos corações, que você possa convidar Jesus para se fazer presente. Às vezes não é preciso muito, não. Visita um irmão, faça uma oração junto, em família, vá rezar por ele, por esse teu irmão.
Pergunte, irmão, se você está precisando de alguma ajuda, de alguma coisa. Às vezes o irmão só está precisando de um abraço. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, de quando uma pessoa na rua, eu estava descendo o elevador, aí fui até uma padaria. Nessa padaria eu parei para tomar um copo de café, um pãozinho na chapa, e alguém bateu no meu ombro e pediu um copo de café com leite. Eu disse que não tinha. E eu falei assim, neguei um copo de café com leite para Jesus. Contei essa história aqui na íntegra para vocês alguns programas atrás. Quantas vezes vai ser necessário que Cristo vá até você para você verdadeiramente enxergá-lo no seu irmão? Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, vivenciar esse Natal de coração rasgado para que o Jesus possa nascer. Às vezes é isso mesmo, nós precisamos rasgar o coração, fazer força para abrir. Porque muitas vezes estamos magoados, feridos. Às vezes, como falamos no início do programa, uma lembrança, alguém que faleceu nesse período, e a gente acha que tudo é tristeza. Mas esse Cristo que nós celebramos o seu nascimento é um Deus de alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. É claro, meu irmão, minha irmã, que nem sempre a gente vai estar com um sorriso escancarado, mas tenhamos alegria no nosso coração e a certeza de que um dia estaremos na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que eu desejo do fundo do meu coração é que você tenha uma noite de Natal abençoada pelo Senhor. Que você nos ajude essa rádio a cada vez mais evangelizar, para que mais pessoas possam ter Jesus em seus lares. Nos ajude, caríssimos irmãos. Eu peço, eu suplico a vocês, nos ajude a evangelizar. Um santo e abençoado Natal a você e a sua família, a você, meu irmão enfermo, a você que está passando por um momento de dificuldade, afastado da presença do Senhor, que o Senhor vá te visitar nesse momento e você tenha o teu coração aquecido pelo poder de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado Natal para vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Onde estará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus?
onde se esconde aquele que foi difamado. Não pudeste limpar ao menos seu nome. Olha, sou eu, se ele sofre, sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Como estará aquele que adoeceu quando a enfermidade chegou? Teu compromisso acabou. Como andará o que era de tua casa? Novamente responderás: acaso sou eu o seu guarda? Braços fortes te dei pra levantá-lo, meu amor eu te dei pra aliviar a dor. Por querer e não ser fiel, mas igual a ti, ele espera o céu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.